A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos aí na lição de número 5 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante. Estamos analisando nesse trimestre sobre relacionamento e família. E o tema da aula de hoje é enfrentando uma crise. Observando que todo adolescente passa por esse processo. E é importante termos algumas orientações bíblicas, pastorais, um aconselhamento para apresentar para você, para que você possa ser um instrumento de Deus na vida desse adolescente aí da tua igreja. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, gente boa, por favor, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. É claro, nota 10, que estamos trabalhando aqui para poder ajudar você. Estamos com a ferramenta que é o Facilita EBD, que tem cursos especiais para professores da escola bíblica e você pode acessar o nosso site, facilitaebd.com.br. Está aqui o link na descrição desse vídeo. Estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E tudo isso você acha aqui no link na descrição desse vídeo. É só clicar, acessar e ficar à vontade para poder ter acesso a esse conteúdo da nossa ministração. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5, enfrentando uma crise, aqui da classe dos pré-adolescentes. Precisamos observar exatamente que essa faixa etária é uma faixa etária que enfrenta esse tipo de problema. E é interessante também observar que é uma fase de transição. Um texto que nós já indicamos aqui, que pode ajudar muito você nessa ministração, é o texto do pastor Janiel Lopes. Nesse trimestre, esse material é espetacular e pode ajudar, que é a psicologia pastoral, onde nós vamos entender exatamente sobre a importância de compreender essa faixa etária. Inicialmente, nessa ministração, precisamos apresentar para os nossos alunos algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E a segunda está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Leia esse texto com seus alunos. E é muito importante você ler também Salmo 119, versículo 9. Esses textos podem ajudar você nessa ministração. O primeiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que está acontecendo comigo? Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. A palavra crise possui aí diversos significados. Nós podemos observar sobre crise financeira, crise pessoal, crise, por exemplo, administrativa, crise política. E, é claro, também precisamos observar a crise que todo adolescente enfrenta. A ideia de crise é literalmente um processo pelo qual nós enfrentamos, pelo qual a pessoa passa. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, Paulo registra sobre uma verdadeira crise que todo cristão enfrenta. Em nosso ser, nós entendemos que estamos em todo o tempo em batalha espiritual. A nossa carne batalhando contra o nosso espírito. E precisamos então fortalecer o nosso espírito para vencer essa batalha. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo fala sobre o problema das obras da carne. Essa carne que pode se fortalecer e prejudicar a você. Isso também é visto como crise. Mas versículo 22 do capítulo 5 e 23, Paulo então orienta a buscar o fruto do Espírito, ter uma vida com Deus. E esse fruto do Espírito é dado por Deus e é trabalhado em nós, na vida do novo crente, na vida daquele que está em Jesus, também na vida do adolescente. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, nós entendemos que precisamos obedecer a Cristo nessa batalha espiritual. Obedecendo a Cristo nessa batalha espiritual, vencemos exatamente esses levantes do inimigo. Romanos 12, 21, Paulo também diz que nós precisamos ser
influenciados pelo bem e não deixar ser vencidos pelo mal do nosso dia a dia, pelo momento difícil, pela crise que surge. E é aqui que nós precisamos observar também que todos nós enfrentamos isso, enfrentamos problemas internos, e especialmente o adolescente que vive crises pessoais. Como nessa fase da adolescência existe uma grande dificuldade sobre a autoaceitação. Do adolescente olhar para si e entender que ele não é aceito nem por si mesmo, nem pelos seus colegas, e então entrando numa profunda crise. E muitos chegam a entrar, por exemplo, em algumas situações que são terríveis, provocados por esse problema. E a gente observa exatamente no momento da crise que encontramos também alguns sintomas, como a própria perda do desejo sobre atos que costumam ser gratificantes para ele fazer, porque ele está em crise, ele agora não está mais fazendo isso, porque isso agora não o motiva. Também podemos perceber exatamente como um problema de vivência de crise na vida de um adolescente a falta de concentração. Quando esse adolescente, por esse sintoma, tem diminuído a habilidade de pensar em tarefas práticas do dia a dia. Existem aqueles que entram por outro caminho, como o caminho da anorexia, que é a perda do apetite, deixam de comer. E a gente percebe exatamente que isso aqui também é visto em crises. Já existem aqueles que estão em crise e praticam então a bulimia, que é aquela questão insaciável por alimentos, começam a ingerir alimentos, porém se sentem mal, por medo de engordar. E sentindo essa culpa, então, começam a se sentir mal internamente. E aí, então, começa a praticar a questão do próprio auto-vômito. Em outras palavras, também começa a tomar laxantes para poder tirar, então, a comida que ele acabou de se alimentar. E a gente percebe que isso aqui é uma prática terrível, que faz parte também de crises que alguns adolescentes enfrentam. Outros já são influenciados pela compulsão alimentar. Ele se alimenta porque ele está nervoso, ele não se preocupa em engordar e continua fazendo isso. Outros já são influenciados pela insônia, perdem o sono durante a noite. E outros, em crise, são influenciados pela hipersônia, passa o dia dormindo e para ele aquilo ali é normal. Quando olhamos para esse processo de crise, percebemos que alguns adolescentes podem apresentar esses sintomas que descrevemos para você. Daí então a nossa atenção pastoral, demonstrando exatamente que sempre estamos em batalha espiritual e ao mesmo tempo em batalha contra nós mesmos. E o nosso papel pastoral é aconselhar esse adolescente a ter uma vida normal em Cristo, caminhando em Jesus, compreendendo Ele. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: os dias maus. O próprio Salomão, escrevendo o texto de Eclesiastes, ele começa a descrever exatamente sobre as situações ruins, sobre as vaidades humanas, sobre as consequências da vida. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, ele traz uma reflexão sobre os jovens, sobre os adolescentes também. E olhando para a Bíblia, precisamos compreender que estamos diante disso, sujeitos a dias maus, sujeitos a situações ruins, a problemas, a dificuldades, a coisas que nos desanimam, mas nós precisamos entender que em Cristo temos a fundamentação. Em Cristo estamos firmados nele. Em Cristo conseguimos vencer. Em Cristo vamos adiante. E é por isso que Salomão também lembra algo que é interessante. Ele utiliza esse termo, lembre do seu Criador. Quando estivermos em crise, precisamos compreender que Jesus está conosco. Até mesmo a nossa tristeza profunda. Eu me recordo aqui de Lucas capítulo 24, quando nós encontramos uma passagem tão profunda a partir do versículo 3, quando os discípulos do caminho de Emaús saem então de Jerusalém e vão para Emaús. Sair de Jerusalém, local da religião, significava desistir da fé, desistir da caminhada e retornar para a sua prática normal, para a sua vida. E a Bíblia diz que eles retornam tristes. Jesus se aproxima deles e eles não percebem. Jesus conversa com eles e eles não percebem. Às vezes nós estamos em uma tristeza tão profunda que não percebemos Jesus do nosso lado, conversando conosco. Isso também nos demonstra que Jesus também tem uma conversa amorosa.
Ele nos escuta com a sua escuta amorosa. E ele escuta você, querido adolescente, no seu dia mal. Algo que é interessante é que Jesus, ele anseia que você convide ele para ceiar junto com você. E quando Jesus entra na tua casa, entra na sua vida e na sua caminhada, compreendendo você como ele te compreende, entendendo você como ele te compreende, esse Jesus te ajuda a ver a vontade de Deus. Por isso que Salomão está dizendo, lembra do teu Criador. Lembre de Jesus na situação difícil. No momento da crise, busque ajuda. E é por isso que o professor precisa alertar sobre essas questões. O terceiro e último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Crescendo em meio à crise. Esse é o nosso terceiro ponto da aula de hoje aqui na classe dos pré-adolescentes. Estamos vivendo um momento de crise, um momento terrível. E aqui nós precisamos entender que no meio da crise Deus nos levanta. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz que no meio da crise nós precisamos fugir da prostituição, do pecado, da nossa carne, dos nossos desejos pessoais. Nós também, no meio da crise, precisamos aprender a fugir das más companhias. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 33, pois as más companhias podem te afastar de Deus. E como igreja de Deus, nós precisamos seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Como um verdadeiro adolescente enfrentando as crises, procure Jesus, aceite Jesus, crie um relacionamento com Ele. Gente boa, espero ter contribuído com você na aula de hoje, que essa palavra possa ter ficado no teu coração, tá? Te aguardo por aqui na nossa lição de número 6, que vai tratar sobre o seguinte assunto na nossa EBD, uma conversa franca. Gente, um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Se ajudei você, comenta aí. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até lá, em nome do Senhor. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.